E se eu te dissesse que a ciência moderna, a cosmologia, a física e também a biologia não só conversa com a ideia de Deus, mas estaria sendo usada para provar que ele existe? Isso seria ciência ou interpretação seletiva dos dados? Essa é uma das perguntas mais delicadas, profundas e perigosas do nosso tempo. Nesse vídeo, nós vamos analisar com calma e rigor científico uma afirmação que vem se tornando cada vez mais popular: a ideia de que a ciência moderna prova a existência de Deus. Eu quero te mostrar quais são os 5 principais argumentos científicos usados para sustentar essa tese, explicar o que a ciência realmente diz sobre cada um deles, onde estão os limites do método científico e no final responder com uma honestidade brutal: a ciência prova ou não a existência de Deus? Fica até o final porque a conclusão não é confortável, nem para crentes, nem para ateus. Se você gosta desse tipo de análise profunda, sem sensacionalismo e sem respostas fáceis, já deixa o like, se inscreve aqui no Matematizei e dá uma olhadinha na Matematizei Store. O link tá lá na descrição. Nos últimos anos surgiu um verdadeiro boom de conteúdos, livros, palestras, vídeos virais, afirmando que a ciência finalmente chegou à conclusão de que Deus existe. Não estamos falando de conteúdos sem relevância. Estamos falando de best-sellers, palestrantes renomados, debates acadêmicos, pesquisadores renomados e milhões de visualizações. O discurso geralmente segue essa linha. Durante séculos, a ciência afastou Deus, mas agora, com a cosmologia moderna, o Big Bang, o ajuste fino, a biologia molecular, a própria ciência estaria forçando a existência de um Criador. Isso soa poderoso, convincente, e exatamente por isso precisa ser analisado com extremo cuidado. Antes de qualquer coisa, precisamos deixar algo muito claro. Perguntar se Deus existe não é absurdo. Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Durante milênios, essa pergunta foi tratada pela filosofia, pela teologia e pela metafísica. Agora alguém está dizendo: chegou a vez da ciência responder, e isso nos leva a um ponto central. Podemos tratar Deus como uma hipótese científica? E aqui está o coração do problema. A ciência funciona com hipóteses testáveis. Uma hipótese científica precisa gerar previsões claras, ser falseável, pode ser confrontada com dados observacionais. A proposta desses livros e palestras, desses coaches, é a seguinte: se Deus existe, isso deve deixar rastros observáveis no universo. E esses rastros estariam sendo detectados pela ciência moderna. Essa abordagem, em princípio, não é ilegítima. Você pode sim formular a existência de Deus como uma hipótese e perguntar: o universo se comporta como se tivesse sido criado? O problema começa quando confundimos indícios compatíveis com prova definitiva. Nosso vídeo se apoia em 5 grandes pilares científicos usados para afirmar que a ciência prova a existência de Deus: a morte térmica do universo, a relatividade e a origem do espaço-tempo, o Big Bang como momento de criação, o ajuste fino das constantes físicas, argumentos biológicos sobre complexidade e vida. O que vamos fazer aqui é simples, mas exige honestidade intelectual. Em cada ponto, vamos responder 3 perguntas. O que a ciência realmente afirma? O argumento é válido ou extrapolado? Mesmo que seja válido, isso implica um Deus pessoal? Se você quiser apoiar esse tipo de conteúdo independente, considere entrar para o nosso clube de membros. Isso ajuda diretamente na produção de vídeos cada vez mais densos como este. Bom, existe um erro comum nesse debate: confundir a compatibilidade com demonstração. O fato de um dado científico não contradizer a existência de Deus não significa que ele prove a existência de Deus. A ciência não funciona por confirmação emocional. Ela funciona por eliminação de alternativas. E é exatamente isso que vamos fazer daqui para frente. Se o universo vai morrer, isso significa que ele nasceu. E se nasceu, isso exige um criador. Esse é talvez o argumento mais intuitivo usado para dizer que a ciência prova a existência de Deus. E justamente por isso é também um dos mais mal compreendidos. O universo está em expansão acelerada. Essa expansão leva à morte térmica. A morte térmica implica que o universo teve um início. Todo início exige uma causa. Essa causa não pode ser material, temporal ou espacial. Logo, essa causa seria Deus. À primeira vista, isso parece elegante, lógico e até inevitável. Mas a ciência não se faz com narrativas elegantes.
Ciência se faz com modelos, hipóteses, alternativas e limites bem definidos. Então vamos demonstrar isso com calma. A chamada morte térmica do universo vem da segunda lei da termodinâmica, que afirma: em sistemas isolados a entropia tende a aumentar. Entropia, em termos bem simplificados, é uma medida de dispersão de energia e do número de microestados possíveis. Aplicada ao universo, a ideia é a seguinte: estrelas consomem combustível, galáxias deixam de formar novas estrelas. Gradualmente a energia útil se dissipa, o universo caminha para um estado de máxima entropia. Nesse cenário extremo, não haveria estrelas, não haveria estruturas complexas, restaria apenas radiação extremamente diluída. Isso é o que chamamos de morte térmica. Bom, até aqui não há nenhum problema científico. Desde 1990, observações de supernovas distantes mostraram algo surpreendente. O universo não apenas está se expandindo, mas ele está se expandindo de forma acelerada. Isso sugere a presença de algo que chamamos de energia escura, que é responsável por acelerar essa expansão. Se essa aceleração continuar indefinidamente, então sim a morte térmica se torna um cenário plausível. Mas aqui vem o primeiro grande problema do argumento. A cosmologia moderna admite vários futuros possíveis para o universo, dependendo de parâmetros que ainda medimos com incerteza. Entre eles, universo aberto em expansão eterna, universo fechado que pode colapsar novamente, universo quase plano no limite entre os dois, universos cíclicos, universo com rebote quântico, universos inflacionários eternos. A evolução do universo depende de algo muito específico: a densidade total de matéria e energia. O valor observado hoje é extremamente próximo do chamado valor crítico. O detalhe importante aqui: a margem de erro não permite descartar cenários alternativos. Ou seja, a morte térmica é uma possibilidade, não uma certeza científica. E ciência não trabalha com certezas futuras absolutas quando os dados não permitem. Mesmo que a morte térmica ocorra, ela não implica que o universo deixe de existir. Ela implica que não haverá mais gradientes de energia úteis. Não haverá mais processos complexos, mas o espaço-tempo continua existindo. O universo não acaba. Ele entra em um estado extremamente uniforme. Isso já quebra uma parte importante da narrativa religiosa associada à ideia de fim. E aqui entramos em um ponto fundamental e raramente explicado ao público. A segunda lei da termodinâmica não é uma lei determinística como as leis de Newton. Ela é uma lei estatística. Isso significa que ela descreve o que é mais provável, não o que é obrigatório. Nada, absolutamente nada na física proíbe que um sistema altamente desordenado volte a um estado mais ordenado. Isso é improvável, mas não impossível. Imagine uma xícara que cai de uma mesa e se quebra. Vemos isso o tempo todo. Nunca vemos o contrário acontecer. Mas por quê? Existe alguma lei que proíba que os cacos se rearranjem e a xícara despule e volte para a mesa? A resposta científica é não. O que impede isso é a probabilidade, não a impossibilidade. Se você esperar tempo suficiente, um tempo absurdamente suficiente, as flutuações aleatórias dos átomos podem, em princípio, reconstruir a xícara. Isso parece loucura, mas é matematicamente legítimo. Existe, inclusive, um resultado matemático formal chamado teoria de recorrência de Poincaré. Ele afirma, grosso modo, que um sistema físico isolado após tempo suficientemente longo pode retornar arbitrariamente próximo do seu estado inicial. Aplicado ao universo, isso abre possibilidades desconfortáveis. A morte térmica não precisa ser definitiva. Flutuações extremamente raras podem gerar novos estados organizados. Em escalas de tempo infinitas, o improvável deixa de ser impossível. Isso significa que a morte térmica não exige um início absoluto, nem impede um universo eterno ou cíclico. Mesmo que aceitássemos que a morte térmica é inevitável, que ela implique em um estado inicial de baixa entropia, ainda assim isso não prova uma criação divina. Existem modelos cosmológicos onde universos emergem de flutuações quânticas. Universos nascem de outros universos. Universos são bolhas em um espaço inflacionário eterno. Universos se recriam ciclicamente. Todos esses modelos são matematicamente consistentes e não violam nenhuma lei conhecida. Não exigem um Deus pessoal interessado na humanidade. E aqui está talvez o ponto mais ignorado. Mesmo que houvesse um começo absoluto, uma causa externa, um agente criador, qual Deus seria esse Deus?
O Deus bíblico, o Deus aristotélico, um demiurgo impessoal, um simulador cósmico, uma civilização avançada, um processo físico ainda desconhecido. A ciência, mesmo no cenário mais extremo, não distingue entre essas opções. O argumento da morte térmica falha em 3 níveis. Científico, não é um destino garantido. Lógico, não implica criação absoluta. Teológico, não define nem exige um Deus pessoal. Ele é compatível com a ideia de criação, mas não é uma prova. Se o espaço-tempo e matéria nasceram juntos, o que poderia existir antes deles? Esse é o argumento que costuma soar mais sofisticado, mais matematicamente elegante, e justamente por isso passa despercebido por muita gente, onde ele escorrega conceitualmente. A ideia pode ser condensada assim. A relatividade mostra que espaço, tempo e matéria são inseparáveis. Nada material pode existir fora do espaço e do tempo, logo, se o universo teve uma origem, a causa dessa origem não pode ser espacial e não pode ser temporal. Não pode ser material, portanto, essa causa seria transcendente. Essa transcendência seria compatível com Deus. À primeira vista, parece um raciocínio limpo. O problema é que ele mistura 3 níveis diferentes de discurso: física matemática, filosofia da causalidade e teologia. E trata como se fossem uma coisa só. A relatividade, tanto a especial quanto a geral, nos trouxe uma revolução conceitual profunda. Espaço e tempo não são absolutos. Eles formam uma única entidade, o espaço-tempo. A matéria e a energia deformam esse espaço-tempo. E essa deformação dita o movimento da matéria. Até aqui tudo correto. De fato, na relatividade não existe tempo sozinho, espaço sozinho e matéria fora do espaço-tempo. Mas agora vem a pergunta crítica. A relatividade fala sobre origem? Não. A relatividade é uma teoria dinâmica não ontológica. Ela descreve como o espaço-tempo evolui, como ele reage à matéria e energia, como objetos se movem dentro dele. Ela não afirma que o espaço-tempo teve um começo absoluto, que nada existia antes, que não possa existir algo fora desse modelo. Essas são extrapolações filosóficas, não conclusões físicas. E esse é o erro sutil, confundir descrição com proibição. Quando alguém diz nada pode existir fora do espaço-tempo, isso pode significar 2 coisas diferentes. Nada pode existir fora do espaço-tempo dentro do modelo da relatividade. E nada pode existir fora do espaço-tempo em absoluto. A relatividade só autoriza a primeira afirmação. A segunda é um salto metafísico. A ciência não tem ferramentas para proibir ontologicamente a existência de algo fora de seus modelos. Aqui está um ponto fundamental que o argumento costuma ignorar. Existem modelos perfeitamente compatíveis com a relatividade onde o universo surge de flutuações quânticas, o tempo emerge de uma fase pré-temporal, o espaço-tempo é uma propriedade emergente, o universo é autoconsistente sem causa externa clássica, e esses modelos não afirmam que nada existia. Eles afirmam algo mais sutil. As categorias de antes e depois deixam de fazer sentido. E isso muda tudo. Outro erro comum é tratar causalidade como algo absoluto. No nosso cotidiano, toda causa vem antes do efeito. Isso parece óbvio, mas isso é válido apenas dentro do tempo clássico. Na física moderna, a causalidade pode ser local, pode ser probabilística, pode ser simétrica no tempo, pode emergir em vez de ser fundamental. Em escalas quânticas e cosmológicas extremas, a noção clássica de causa simplesmente quebra. Portanto, dizer se houve origem, houve uma causa fora do tempo, é aplicar uma intuição humana a um regime onde ela não é válida. Há modelos onde o universo não precisa de uma causa externa, ele é descrito como uma solução matemática fechada. Sua existência é autoconsistente. Isso não significa que não há mistério, significa apenas que o mistério não é resolvido apelando automaticamente a Deus. Curiosamente, a relatividade também traz problemas sérios para ideias centrais de muitas teologias. Por exemplo, a relatividade relativiza o tempo, coloca em xeque o livre-arbítrio clássico, introduz determinismo geométrico em muitos cenários. Mas esse lado da relatividade nunca é mencionado por essas pessoas. Há uma seleção cuidadosa. O que favorece a narrativa entra, o que complica é ignorado. E isso não é ciência. Se o universo teve um Big Bang, isso não significa automaticamente que ele foi criado.
Esse é sem dúvida o argumento mais popular, o mais citado e o mais intuitivo de todos. Para muita gente, ele parece encerrar a discussão, mas aqui vai um alerta importante já de saída. O Big Bang não é necessariamente um momento de criação, e entender isso muda completamente o debate. A teoria do Big Bang surge a partir das equações da relatividade geral desenvolvidas por Albert Einstein e aplicadas à cosmologia por Alexander Friedmann e Georges Lemaitre. Ela foi confirmada observacionalmente por dois pilares principais: a expansão do universo observada por Hubble e a radiação cósmica de fundo detectada por Arnold Penzias e Robert Wilson em 1964. Que essa teoria diz de forma precisa que o universo passou por um estado extremamente quente e denso no passado. Só isso. Ela não diz por si só que o universo surgiu do nada, houve uma criação absoluta, nada existia antes. Esse é o primeiro grande mal entendido. Apesar do nome Big Bang, não foi uma explosão no espaço, foi uma expansão do próprio espaço. O espaço não estava vazio esperando algo explodir dentro dele. O espaço se expandiu e isso é crucial. O Big Bang marca um limite de equações da física atual, não um evento ontológico de criação. Quando voltamos matematicamente no tempo usando as equações da relatividade geral, chegamos a um ponto onde a densidade tende ao infinito, a temperatura tende ao infinito e as equações deixam de fazer sentido. Esse ponto é chamado de singularidade. Mas atenção, uma singularidade não é um evento físico real. Ele é um sinal de que a teoria falhou. Quando uma equação produz infinitos, isso não significa a realidade é infinita, significa a teoria não se aplica mais ali. Portanto, dizer que o Big Bang prova a criação é confundir limite matemático com fato ontológico. Então, o que existia antes do Big Bang? A resposta honesta da ciência é não sabemos. Mas não sabemos não significa não havia nada. Entre os cenários discutidos na literatura científica, universos cíclicos, rebote quântico, cosmologias baseadas em gravidade quântica em loop, universos gerados por colisões de branas, modelos com o universo anterior ao Big Bang. Todos eles mantêm o Big Bang como evento observacional, mas negam que ele seja o começo absoluto. E aqui está um ponto crítico que o argumento religioso costuma ignorar. A teoria clássica do Big Bang não funciona sozinha. Ela apresenta problemas sérios, como por exemplo, o problema do horizonte, problema da plenitude, problema do monopolo magnético, origem das pequenas flutuações iniciais. Sem resolver esses problemas, o modelo não se sustenta. Para salvar o Big Bang, os cosmólogos introduziram a inflação cósmica. A inflação propõe que o universo passou por uma fase de expansão extremamente rápida. Isso resolve o problema do horizonte, explica a homogeneidade do universo, justifica a plenitude observada. O detalhe crucial é aqui: a inflação é compatível com universos eternos, multiverso, e com criação não divina. E isso desmonta completamente o argumento de que o Big Bang aponta inevitavelmente para Deus. A inflação não é rival do Big Bang, ela é parte essencial dele. Ignorá-la é intelectualmente desonesto. Mesmo que hipoteticamente o Big Bang fosse um momento de criação absoluta, ainda restaria uma pergunta crucial: que tipo de criador isso implicaria? A física não distingue entre Deus teísta, demiurgo platônico, processo quântico impessoal, universo autogerado, simulação computacional. Qualquer tentativa de escolher um deles não é ciência, é filosofia ou teologia. E se o universo parecer ajustado para a vida simplesmente porque, se não fosse, nós não estaríamos aqui para observá-lo? Essa parte é para muita gente a mais convincente de todas. E é aqui que o discurso muda de tom e passa do talvez para isso não pode ser coincidência. Mas é justamente aqui que precisamos ser mais rigorosos do que nunca. O chamado ajuste fino se refere ao seguinte fato científico: o universo é governado por um conjunto de constantes fundamentais. Números que determinam a intensidade da gravidade, a força do eletromagnetismo, a massa das partículas elementares, a taxa de expansão do universo, a estabilidade de átomos, estrelas e galáxias. O que chama a atenção é que pequenas variações nesses valores tornariam o universo radicalmente diferente. Em muitos cenários, estrelas não se formariam, núcleos atômicos seriam instáveis, química complexa seria impossível. Vida como conhecemos não existiria.
Esse fato é real. Ele é impressionante, inclusive. A interpretação defendida pelos designers segue essa linha. As constantes poderiam assumir infinitos valores. Apenas uma faixa minúscula permite vida. O universo caiu exatamente nessa faixa. Isso é extremamente improvável, logo houve um ajuste deliberado. Esse ajuste aponta para um criador. Esse raciocínio é intuitivo, poderoso e perigosamente incompleto. Na ciência, algo ser improvável não implica que precise de intenção. Exemplos clássicos seriam: até estar na zona habitável do Sol é improvável. Você existir exatamente como é improvável. Ganhar na loteria é improvável. Mas nenhum desses fatos exige automaticamente um agente inteligente por trás. Probabilidade não é prova de intenção. Ela só vira argumento quando todas as alternativas são eliminadas. E aqui, elas não foram. Aqui entra um conceito central que costuma ser tratado de forma superficial. O princípio antrópico afirma, em essência, qualquer observador só pode existir em um universo compatível com sua existência. Isso parece trivial, mas tem consequências profundas. Nós não observamos um universo ajustado porque ele foi feito para nós. Nós observamos esse universo porque só nele poderíamos existir. É um efeito de seleção observacional. Quer ver um exemplo simples? Imagine um fuzil apontado para você. Ele dispara e você sobrevive. Você pode concluir: isso foi planejado. Se eu não tivesse sobrevivido, não estaria aqui para refletir sobre isso. O ajuste fino funciona de maneira análoga. O fato de estarmos aqui é evidência suficiente de intenção. Mas as constantes poderiam ser diferentes. Sim, mas aqui entra um ponto técnico crucial. Nós não sabemos se essas constantes realmente poderiam assumir qualquer valor. A física atual é incompleta. No passado, muitos parâmetros pareciam arbitrários até que teorias mais profundas mostraram que eles eram consequências inevitáveis de estruturas mais fundamentais. Um exemplo clássico: a igualdade entre massa inercial e massa gravitacional. Isso parecia um mistério. Hoje entendemos que isso emerge naturalmente da relatividade. Ou seja, o que hoje parece ajuste fino pode amanhã ser consequência inevitável de uma teoria mais profunda. Invocar Deus agora pode ser cientificamente precipitado. Outra explicação científica legítima para o ajuste fino é o multiverso. Se existem muitos universos, cada um com valores diferentes das constantes, então não é surpreendente que pelo menos um deles seja compatível com vida. E é óbvio que observadores só surgiriam nesses universos raros. Isso não é filosofia barata. É consequência direta de teorias físicas sérias, como inflação eterna, paisagem de soluções em teorias de alta energia. Tá, mas o multiverso não é testável. Esse é um argumento comum e enganoso. O multiverso não é diretamente observável, mas pode gerar assinaturas indiretas. Pode produzir previsões estatísticas, pode deixar marcas no fundo cósmico em micro-ondas. Ele é especulativo, sim, mas não mais especulativo que um Deus criador usado como explicação científica. A diferença é que o multiverso surge de equações físicas, está integrado a modelos matemáticos. Pode, em princípio, ser falseado. Quando alguém diz o ajuste fino prova Deus, ela está implicitamente dizendo: Deus é a explicação final. Mas isso levanta uma pergunta inevitável: quem ajustou Deus? Se complexidade exige explicação, então um ser infinitamente complexo exigiria ainda mais explicação. Responder Deus sempre existiu resolve o problema, mas poderia igualmente ser dito: o universo sempre existiu, ou as leis fundamentais sempre existiram. A ciência não ganha nada ao trocar um mistério por outro maior. O ajuste fino é um fato científico real, um problema profundo, uma questão aberta, mas ele não é uma prova. E ele é compatível com design, multiverso, leis mais profundas ainda desconhecidas. Escolher uma dessas opções não é ciência, é interpretação filosófica. Se o universo já parece improvável, e a vida então? Será que a complexidade biológica é a prova definitiva de um criador? Bom, esse é o argumento que costuma fechar a apresentação. Não por acaso. Quando cosmologia e física não convencem totalmente, a biologia entra como golpe final. Mas será que ela entrega o que promete? O raciocínio costuma seguir esse formato. A vida é extremamente complexa, sistemas biológicos apresentam organização funcional,
A probabilidade de isso surgir por acaso é ínfima, logo houve uma inteligência guiando o processo. Essa inteligência então seria Deus. Esse argumento aparece com várias roupagens: complexidade irredutível, informação biológica, código genético como linguagem, impossibilidade do acaso. O problema é que quase todas essas formulações partem de uma caricatura da biologia moderna. Desde Charles Darwin, sabemos que a complexidade biológica não surge de uma vez. Ela emerge a partir de 3 ingredientes simples: variação, hereditariedade, seleção natural. Não há salto mágico, não há projeto antecipado, não há objetivo final. A evolução não busca a vida, ela retém o que funciona localmente. Grande parte dos argumentos biológicos pró-Deus comete um erro clássico. Calcula a probabilidade da vida surgir de uma só vez, por acaso. Mas a vida não surgiu assim. Ela surgiu por etapas intermediárias, acúmulo gradual de complexidade, processos auto-organizados, seleção diferencial ao longo de bilhões de anos. Comparar isso a montar um avião jogando as peças ao acaso é uma analogia profundamente enganosa. Na natureza, sistemas complexos surgem espontaneamente o tempo todo. Flocos de neve, redemoinhos, cristais, estruturas químicas auto-organizadas. Nenhum deles exige intenção. A vida é um caso extremo de complexidade emergente, mas não um caso único em princípio. Mas a vida é diferente da matéria inanimada. Sim, isso é verdade. Mas isso não autoriza um salto automático para o sobrenatural. A origem da vida é um problema aberto, mas existem caminhos químicos plausíveis. Existem experimentos que mostram auto-organização, existem modelos que conectam química simples a sistemas replicadores. Não sabemos exatamente como a vida começou, mas não saber não equivale a Deus. E aqui entramos em um ponto crucial. Sempre que a ciência encontra algo que ainda não entende completamente, surge a tentação de dizer: bom, aqui e agora entra Deus. Esse tipo de argumento tem nome: Deus das lacunas. Historicamente, ele falhou todas as vezes. Deus explicava o movimento dos planetas, veio Newton. Deus explicava doenças, veio a microbiologia. Deus explicava a diversidade da vida, veio a evolução. Invocar Deus onde a ciência ainda não chegou não fortalece a fé e enfraquece a ciência. Mesmo que aceitássemos, por hipótese, que a vida exigiu um Criador, ainda assim isso não provaria um Deus pessoal, um Deus moral, um Deus interessado em seres humanos, um Deus de qualquer religião específica. Poderia ser um processo natural desconhecido, uma inteligência impessoal, uma simulação, um mecanismo físico ainda não compreendido. A biologia não decide isso. A biologia moderna mostra algo ainda mais fascinante do que um projeto. A vida é contingente. Ela poderia ter sido diferente, poderia não ter existido, não segue um plano prévio, não aponta para um fim último. Isso é desconfortável, eu sei, para muitas narrativas. Mas é exatamente isso que os dados indicam. A biologia não prova Deus. Ela mostra um universo fértil, dinâmico e criativo, mas não intencional no sentido teológico. Bom, agora que analisamos 5 argumentos, chegou a hora da pergunta que realmente importa. A ciência prova a existência de Deus ou estamos projetando nossas expectativas sobre o universo? Ao longo do vídeo, nós fizemos algo muito específico. Pegamos 5 argumentos científicos reais, frequentemente usados para afirmar que Deus existe, e analisamos cada um deles dentro dos limites do método científico. O resultado não foi uma refutação da fé, também não foi uma defesa do ateísmo. Foi algo muito mais incômodo, uma defesa da honestidade intelectual. Compatível não significa comprovado. A ciência não responde à pergunta porque existe algo ao invés de nada. Ela responde como as coisas funcionam, dado que existem. Depois de tudo isso, a posição mais honesta é a dúvida. A dúvida não como fraqueza, mas como postura intelectual madura. A ciência não prova Deus, mas também não refuta. Cada descoberta pode inclinar alguém para a fé, inclinar alguém para o ceticismo. Isso é totalmente humano. O que não é científico é vender isso como prova definitiva. Existe algo pior do que não saber: achar que sabe quando não sabe. Quando alguém afirma que a ciência resolveu a questão Deus, seja para um lado ou para o outro, desconfie. A pergunta continua aberta e talvez continue por muito tempo. Talvez a maior lição da ciência moderna não seja que Deus existe, nem que ele não existe. Talvez seja que o universo é mais estranho, mais profundo e muito mais sutil do que qualquer resposta simples.
Isso por si só já é extraordinário. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo que não te entrega respostas prontas, mas te obriga a pensar, se inscreva aqui no Matematizei. Dá uma olhadinha lá na nossa loja com produtos exclusivos de ciência e, se puder, entra no nosso clube de membros, tá? É graças ao apoio deles, dos membros, que nós continuamos existindo. Na tela final, eu vou deixar 2 vídeos que aprofundam exatamente esses temas. Um sobre cosmologia moderna e outro sobre os limites do método científico. Assiste porque você vai pirar, tá bom? Pessoal, vocês ainda podem apoiar os nossos conteúdos aqui através da chave Pix, do botão Valeu Demais. E aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.